Vamos lá, pessoal. Vídeo aula 4, parte 2. A gente vai agora editar um slide pensando no layout, nesse modelo de layout que eu vou chamar de modelo 1, tá ok? Esse layout de slide que a gente discutiu aí na parte 1, na aula anterior, tá ok? Então a gente vai fazer o que? A gente vai colocar a foto das pessoas como plano de fundo, tá? No slide, e depois sobrepor as caixas de texto, né, acima da imagem das pessoas, tá ok? Vamos lá então. Inserir imagem em plano de fundo é simples. Clique com o botão direito do mouse sobre o slide. Vamos até formatar plano de fundo. Em formatar plano de fundo, nós escolhemos a opção preenchimento com imagem ou textura, ok? Vamos até a opção arquivo. Em arquivo, a gente vai procurar a imagem que nós queremos, tá? Então, se a imagem que você tirou da internet, se a imagem que você já tem salva no teu computador, tá? Você tem que ter ela salva, isso é o mais importante. Tem ela salva, vai até a pasta onde ela está salva, seleciona, dá um clique em inserir. Ok? Pronto, primeiro passo, ok. Segundo passo, pessoal, agora, para criar esse efeito no texto, tá? Da caixa, do retângulo laranja e o texto sobre ele, a gente vai até inserir, forma, seleciona a opção retângulo. Vai até a tela, desenhe o retângulo. Para quem não sabe desenhar um retângulo, selecionou a opção, olha lá, dê um clique sobre ela. Nota que a seta do mouse virou uma cruzetinha, certo? Tá, posiciona ela em qualquer lugar da tela. Pressiona o botão esquerdo do mouse, mantém pressionado e arrasta. Você vai arrastar o botão até o retângulo ficar com o formato que você quer. Tá bom? Tá com o formato que você quer, solta o botão. Tá pronto o seu retângulo, beleza? Ok, então, vamos lá. Retângulo feito, próximo passo, trocar a cor. Como é que a gente faz para trocar a cor? Vamos até a opção formatar, preenchimento da forma, seleciona a cor. Próximo passo, remover o contorno da forma. Então eu vou até a opção contorno de forma, sem contorno. Ok. Temos mais dois detalhes, mais dois efeitos para inserir nesse retângulo. Quais são? O efeito de transparência. E a sombra. Efeito de transparência, como eu faço? Simples. Vou até preenchimento da forma, textura, mais texturas. Cair no comando definir forma, ok? E agora eu vou trabalhar com a transparência. Olha lá, deixando a transparência 7%, a gente consegue enxergar pelo retângulo, ok? Fecha, tá pronto. Agora, para inserir a sombra, eu vou até efeito de forma, sombra, olha lá, e vou escolher em que direção eu quero a sombra, ok? Estou selecionando aqui a primeira direção. Só que eu quase não percebo a sombra, observem aí. Como é que eu faço para deixá-la igual? Vou voltar lá, efeito, sombra. Vou até no final dessa caixa de sombras, até opções de sombra. Eu tenho lá transparência e tamanho, são os dois principais comandos aqui. Olha lá, deixei a 104, vou diminuir um pouquinho, 103. E a transparência, vou deixar a transparência um pouquinho mais, olha lá, mais forte, ok? Deixar 45%, fechar. Notem aí. Nossa
o nosso retângulo já está feito. Agora eu preciso inserir o texto. Vou até a guia Inserir, seleciono a opção Caixa de texto. Venho até a tela, dou um clique em qualquer lugar da tela e vou digitar o meu texto. Porque todos os. Ótimo. Levo o texto para cima da caixa, aumento o tamanho. Insiro negrito. Só falta mudar a cor. Altero a cor. Ok. Último detalhe é o seguinte. Eu preciso, olha lá. Toda vez que eu vou movimentar, eu movimento um elemento por vez. Por quê? Porque os dois elementos estão desagrupados. Nós precisamos agrupar os elementos. Então, quando você quer unir, fundir duas coisas, você faz o quê? Você seleciona as duas coisas e manda agrupar. Como que eu faço isso? Vou deixar... diminuir um pouquinho o zoom aí. Vou levar a seta do mouse acima do retângulo, pressiono o botão esquerdo, mantenho pressionado enquanto eu arrasto o mouse. Enquanto eu arrasto o mouse, eu noto que vai formando uma marca de seleção azul sobre os elementos que eu quero selecionar. Assim que essa marca de seleção cobre todos eles, todos os elementos, eu solto o botão do mouse. Soltei o botão do mouse, automaticamente eu vou notar que tanto a caixa de texto quanto o retângulo laranja estão selecionados. Próximo passo agora é clique com o botão direito do mouse sobre os elementos, vou até a opção agrupar e dou um clique em agrupar. Agora, olha lá, criei um elemento único, fundindo a caixa de texto ao retângulo laranja. Ok, pessoal? Simples, não? Está feito aí o nosso efeito. Beleza. Agora é só fazer gerar o mesmo efeito, né? Eu posso copiar, Ctrl C, Ctrl V. Olha lá, eu posso copiar, inserir o texto e fazer as demais caixas, ok? Como eu já deixei as minhas prontas aqui para a videoaula ser mais rápida, tá? Eu vou aplicar a mesma ideia daqui às demais caixas para formar a frase, beleza? Depois que eu fiz isso, o próximo passo qual é? O próximo passo é posicionar as caixas de texto sobre o slide. Eu posso arrastá-las com o mouse ou simplesmente dar um clique sobre elas, selecionar e movimentá-las com as setas direcionais do seu teclado. Ok, deixa eu deletar essa daqui a mais. Mais ou menos eu já posicionei as caixas de texto onde eu queria. Agora eu posso selecionar todas de uma vez com a seta direcional do teclado para baixo ou para cima. Olha lá, eu movimento toda a minha frase
até encaixá-la mais ou menos onde eu quero que ela fique, ok? Olha lá como ficou. Está pronto o nosso slide. Inserimos uma imagem de fundo. Em seguida, inserimos a forma retângulo. Formatamos a fórmula retângulo, né? Adicionando a ela cor, transparência e sombra. Após isso, inserimos a caixa de texto, formatamos o texto, colocamos o texto sobre o retângulo laranja. Na sequência, selecionamos o texto e o retângulo laranja e agrupamos os dois elementos para fundi-los, né, e criar um só para poder arrastar com mais comodidade. Gerei o mesmo efeito de texto para os demais, para o restante da frase, e na sequência os organizei sobre o slide, ok? Talvez, pessoal, ainda fique uma certa dúvida em vocês quanto à questão de sobrepor uma imagem à outra. Vejam, vou dar um exemplo rápido. Coloquei aqui duas imagens. Olha só. Eu tenho o círculo laranja e o retângulo azul. Se eu quero deixar o círculo laranja atrás do retângulo, é bem simples. Olha só, dou um clique sobre ele para selecioná-lo, venho até a ferramentas de desenho e recuo o círculo. Se eu quero deixar o retângulo atrás do círculo, é só fazer a mesma coisa. Olha lá, eu posso recuar ou avançar. Recuar ou avançar. Ok? É esse tipo de efeito, é esse tipo de comando que a gente utiliza para deixar uma caixa de texto, ou melhor, um retângulo sobre o outro, de acordo com a disposição que a gente pretende criar. Pessoal, muito obrigado pela atenção, espero que vocês estejam gostando do curso. Finalizamos aqui mais uma videoaula, tá? Finalizamos a videoaula 4, parte 2, trabalhando o primeiro tipo de layout de slides. A seguir, veremos outros layouts de slide. Até mais, perdão. Tchau, tchau, gente.